Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, estamos na 23ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Estamos escutando hoje o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. E nós temos esse momento singular do ministério público de Jesus, que é a nomeação, o chamado dos apóstolos, daqueles 12 que Jesus escolheu como aquela comunidade mais próxima a Ele. Acabamos de ouvir no Evangelho que existiam outros discípulos, mas Jesus escolheu esses 12 como líderes e como aqueles que a partir deles iria começar a consequência do seu mistério pascal, porque a Igreja ela é fundamentada em Cristo e na autoridade dos apóstolos. Foram aqueles que viram e ouviram e foram os primeiros a anunciarem a vitória de Cristo sobre a morte, a sua Páscoa. Mas o mais interessante aqui na postura de Jesus, e o Evangelho de Lucas, ele sinaliza isso com muita propriedade, que Lucas coloca diversas vezes, e no Evangelho de hoje isso está muito latente, que a escolha, a decisão por aqueles homens não é feita de uma maneira isolada. Jesus escolhe aqueles homens numa vigília de oração. Ele passa a noite toda em oração e ao amanhecer os chama, os nomeia como apóstolos. Queridos irmãos, esse ensinamento ele é de extrema importância para a nossa caminhada, porque a oração é a nossa bússola, a oração é o nosso sustento, a oração ela é aquela realidade principal para os sentidos que nós damos os nossos passos. É preciso rezar e rezar muito para escutarmos a voz de Deus e tomarmos as nossas decisões, discernir em Deus. É preciso alimentarmos e termos essa virtude. Isso é uma virtude. A vida de oração é uma virtude que nós vamos assimilando na nossa caminhada. O que é uma virtude? É um hábito. Porque orar por uma necessidade, orar ocasionalmente, qualquer um pode, mas a vida, ser orante, a vida de oração, requer uma realidade de desenvolvimento humano e espiritual. Porque é uma luta, é uma batalha, mas é uma realidade essencial no crescimento, nos passos que nós damos na nossa vida. É preciso aprendermos a rezar, a orarmos de uma realidade contínua. É preciso termos constância. Por isso que é bom nós nos formarmos, queridos. Buscarmos formação tanto dos santos, da Igreja. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, na sua 4ª parte, é toda sobre a oração. E ali é muito importante nós nos depararmos naquilo, porque nós crescemos muito naquilo que é a catequese da Igreja, sobre a importância da vida de oração,
dos tipos de oração. É preciso sermos acompanhados, buscar a ajuda de um acompanhador espiritual, de um diretor espiritual, para crescermos na vida de oração, termos o hábito. Porque hoje nós vivemos uma sociedade que muitas das vezes nos rouba o tempo, nos rouba a prática, principalmente no tempo das tecnologias. Quanto tempo às vezes poderia ser dedicado à oração e hoje nós dedicamos a coisas fúteis que nos acrescentam a nada e estamos levando a nossa vida uma decisão por nós mesmos, decisões egoístas, nos distanciando cada vez mais da presença e da graça de Deus. Peçamos ao Senhor nesse dia que possamos voltar. O nosso chamado hoje é a oração. E no chamado oração nós descobrimos a voz de Deus que sonha conosco e está nos direcionando para o encontro com Ele. Que o Senhor nos dê essa graça e nos dê um coração orante nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.